Gente, quando eu mandei esse tema, sugeri discutir com o Glauco esse tema, eu falei, Glauco, não está muito assim abstrato, holístico, né, navegando na incerteza. Ele falou, não, é isso mesmo, a gente navega na incerteza mesmo. É por aí que a gente vai, isso faz parte, né, do nosso dia a dia. Mas a questão aqui principal, e eu já vou passar para a abertura do Glauco, é exatamente questionar, é possível se antecipar às ameaças? Gente, nós estamos fazendo 15 anos juntos, né? Então, a gente já está saindo da adolescência para a maturidade, estou falando isso desde de manhã, e é isso mesmo que a gente tem que trabalhar a partir de agora, a gente realmente se antecipar. Então, eu quero agradecer a presença de todos os painelistas, de vocês aqui na plateia, daqueles que me assistem pela internet, obrigada pela audiência online aí, em todo o Brasil. Vou passar para o Glauco fazer as considerações iniciais do painel. Você está sem microfone, Glauco? Tá? Então, a gente compartilha. Não, legal, velho. Um só. A gente compartilha, tudo bem. Pessoal, obrigado, bom dia a todos aí. Obrigado, Graça, pelo convite, para poder participar na moderação aqui, trocar uma ideia com os colegas, com os pares, sobre nossa vida, que é super fácil, a gente sabe o que a gente tem que fazer, quase não tem coisa nova, né? Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso. Por isso que o tema foi bem colocado e até relativamente provocativo, né? Assim, pô, a vida do profissional de segurança, ela é uma incerteza em tempo integral. A gente está sempre, como dizia aquela menina do vídeo do Santander lá sobre o profissional de TI, a gente acorda sempre desatualizado. E que é uma verdade. No final das contas, a gente combate milhões de tentativas em cima de técnicas novas. Todos os dias aparecem diversas formas de exploração, diversas fragilidades, diversas vulnerabilidades. O ambiente cada vez mais complexo das empresas em termos de quantidade de tecnologias, de tipos de tecnologias, de uso por tecnologias por muitas empresas e pessoas que não têm a capacidade técnica e o conhecimento para fazer um bom uso. Então, o ambiente fica de uma forma cada vez mais exposto e as empresas que são mais bem organizadas, elas têm que trabalhar para se prevenir também desse outro ecossistema que a gente tá discutindo, né? E aí a Graça me pediu ontem para preparar um slidezinho com uma provocação, que assim, está muito tranquilo esse negócio. Vamos dar uma tumultuada nesse ponto, e aí eu pensei nessa frase que eu coloquei aqui no slide, né? Que a sua estratégia é a prova do futuro ou é presa ao passado achando que só comprar uma nova tecnologia vai resolver o seu problema? Cadê o cara da Fortinet? Desculpa. Não é comprar tecnologia é importante, mas acho que esse é um mantra que a gente fala, a gente escuta muito no mercado e tem um apelo muito grande de novas tecnologias, novas coisas, novas necessidades, que talvez não seja uma nova tecnologia que te resolva. Então, a estratégia por trás disso é muito mais importante do que a tecnologia que você está empregando, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui no painel, ouvir um pouco da experiência de vocês também nessa linha de estratégia, para que a gente consiga ter uma liderança do profissional de segurança do CISO que enderece essas questões de um cenário de vulnerabilidade cada vez mais mutável e desafiador, né? Acho que a ideia é essa, né, Graça? Exato, perfeito. A gente pode começar aqui com o Cleiton, né? Diante dessa colocação feita pelo Glauco, e tem a ver exatamente com isso, quer dizer, a gente navega realmente num cenário de incertezas, mas a gente precisa dar esse passo além. Então, eu acho que a grande questão aqui é exatamente essa, combater as novas ameaças com práticas antigas, né? A gente sabe que tem algumas coisas que precisam ser mudadas. Então, queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, né? Você esteve no varejo, agora você está numa outra área mais focada em serviço, né? E do que você viu e acompanhou nesse tempo, que práticas, eu não diria erradas, mas talvez não mais convenientes, caibam nesse novo cenário onde a cyber está sendo exigida a cada dia pela área de negócios. Uma Graça, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Mais uma Aquela vez. terra está tudo bem quente, lá, né? Foi minha última parada em Fortaleza, eu falei para o Cleiton, vamos para lá. Tá ótimo. Vamos lá.
quando a gente fala de segurança, enfim, né, a gente tem um problema, mas também uma grande oportunidade, né? Eu acho que a gente está cada vez mais, como posso dizer, vulnerável em todos os aspectos, né? A gente fala muito, e ao longo do tempo a gente vem falando muito sobre segurança baseado, né, ou que a gente precisa desenvolver as pessoas, né, e que a gente tem que cada vez mais, e agora mudando um pouquinho, consolidar as nossas arquiteturas de segurança para facilitar, né, o gerenciamento de tudo isso, né? Mas eu agora coloco um ponto maior, né, que a gente até conversou no primeiro painel, né, sobre a gestão de todo o ecossistema, né, que a gente talvez não olhasse isso com a importância devida ou talvez não achasse que fosse ter problema e que isso fosse impactar no nosso ambiente, né? Mas talvez o ponto principal, né, que eu vejo como experiência é cada vez mais a gente se apegar a esse conjunto de parceiros de tecnologia que a gente tem disponível, né? Assim, a gente, óbvio, né, como CISOs e executivos de segurança, a gente tem a pretensão de formar um time e ter um time, desenvolver esse time, deixar esse time apto a fazer as atividades, né, de segurança em geral. Só que muitas vezes a gente precisa entender que o nosso negócio não pensa segurança ou não pensa tecnologia, ou muitas vezes não vê tecnologia como algo transformador para o negócio. Acho que são etapas de maturidade, né? E aí, quando a gente tem esse cenário, o nosso próprio time ele pode não ser suficiente para isso. E muitas vezes não é, né? Nessa minha nova posição na empresa, a gente está passando por um processo de transformação, onde é impossível eu chegar no nível de maturidade que eu preciso chegar, e rápido. Tem esse detalhe, né? Eu preciso chegar rápido nesse nível de maturidade. Com o time que eu tenho, é impossível. Eu tenho uma jornada muito grande para poder capacitar esse time e preparar, implementar um conjunto de processos, né, de pessoas e tecnologia para isso. Então, ao mesmo tempo que, para acelerar isso, eu entrego a minha operação, ou parte dela, do que for crítico e estratégico, para um parceiro confiável, especialista nisso, para poder entregar. Eu acho que essa é a grande virada que eu consigo enxergar, sabe, como mudança. Fazer um comentário nesse ponto. Gostaria, sobre e eu quero que os outros já comecem a pensar de cada um, acho que foi bem legal. O Cleiton foi no ponto dele, né? Quer dizer, eu coloquei a questão, navegando na incerteza, qual seria a prática que precisa mudar. E ele falou, eu preciso trabalhar melhor meu ecossistema, né? Eu acho que é extremamente importante, e acho que é legal complementar, acho que o Cleiton quis falar isso também, o ecossistema não é só dentro de casa, né? São os parceiros, é todo mundo, todas as empresas conectadas, isso é o desafio do tal do Third Party Risk Management só se torna cada vez maior e a gente tem que arrumar um jeito de gerenciar melhor essa brincadeira, porque não está dando tão certo a forma como a gente está fazendo. Mas eu queria trazer alguns números só para a gente poder ilustrar um pouco dessa questão do práticas antigas e coisas mais básicas, a higiene cibernética, o quanto isso é importante. Eu estava lendo um relatório da Risk Recon sobre eventos de incidente cibernético que eles participaram em clientes da Mastercard como um todo, e as 3 principais causas de incidente cibernético que eles trataram mais focadamente em ransomware são patch, roubo de credencial e phishing. Novidades, né? Bom, há 15 anos, quando eu comecei a fazer minhas mesas redondas, a gente já falava a gente já discutia isso. Já discutia isso. Então, são assuntos super novos, mas está lá, assim, se você pegar, acho que 70% dos incidentes que eles investigaram, os vetores iniciais estavam relacionados a isso. Patch por máquinas expostas para fora da internet, sem as devidas correções, exploração. Phishing para instalação de malware, para fazer a parte de contaminação do ambiente. E o phishing está associado também à terceira causa, que é credenciais. Roubo de credenciais, uso de credenciais, uso de acessos, muitas delas capturadas por phishing ou capturadas por stealers. Então, assim, não é novidade o que a gente está enfrentando no mercado. Mas qual que é o desafio? O desafio é conseguir fazer o básico bem feito, né? Assim, a gente tem uma necessidade disso, e aí o Cleiton Composição de Tecnologia é um parceiro da área de segurança para fazer com que isso aconteça, mas ainda é uma realidade muito distante das empresas que conseguem endereçar muito bem talvez as 3 causas mais críticas que a gente falou, mas a gente vai para segmentação de rede, segregação, exposição de serviços desnecessários, que compõem as maiores causas, né? Então, acho que só para
complementar um pouco de informação sobre esse sentido. Né? Muito bom. Eu queria complementar, acho que tem um ponto Eu importante. já ia te provocar, porque a sua história é um pouco mais ampla. Você tem uma história como CIO, né? A gente tem... E eu agradeço por você estar. Eu sei que os CIOs nem sempre vêm e falam, Graça, é só para os CISOs e tal, mas a gente está aqui batalhando para trazer cada vez mais CIOs. Então, obrigada, reforço aí. Eu que agradeço o convite. A nossa parceria já é longa, eu acho que até quero trazer um pouco disso, dessa provocação. Há mais ou menos, acho que uns 10 anos atrás, que a gente fez um evento com RH. Acho que você vai se lembrar disso. E esse evento foi muito importante. E é uma provocação, até voltada um pouco do que o Clayton falou aqui, que é o que a gente tem que mudar. Né? E numa posição dentro da TI, um ponto fundamental é a aproximação para entender do negócio as dores e a aproximação de um time que sempre foi muito back-office, que é o time de cyber. E isso vem mudando ao longo dos anos. Isso era, há 10 anos atrás, dito para o time de TI, como um todo. E cyber, por si só, é uma área muito técnica. O quanto é fundamental o time de cyber entender e sentir na pele as dores do negócio. E esse evento que a gente fez há uns 10 anos atrás, né, Graça, foi um evento para o RH, onde a gente foi palestrar e falar sobre temas de tecnologia para o RH. E o quanto eles saíram de lá contentes com o conteúdo. Sim, foi sensacional, né? E minha provocação é justamente isso. O quanto a gente consegue se aproximar, mudar o mindset da nossa equipe, porque nós, como executivos, a gente já tem isso setado. Mas a dificuldade hoje é mexer na equipe de cyber, no mindset, para que eles estejam próximos ao negócio e construam o planejamento estratégico junto com o negócio. Porque aí o que acontece? O negócio vai criar mais confiança, vai ter o senso de pertencimento, que aí o que acontece? Você está co-criando junto com o negócio, e aí é tudo muito mais fácil andar. A confiança, a gente fazer com campanhas internas de cibersegurança, é muito mais fácil. Então, isso é um ponto provocativo que eu sempre trago nas histórias que eu venho trabalhando nos anos, porque isso é muito importante e esse mindset a gente tem que, nós como executivos, temos que levar isso para os nossos times. Então, eu queria colocar isso na mesa, porque eu acho que é um ponto que a gente tem que, já está mudando, obviamente tem um pouco do nível de maturidade, né, que o Glauco falou aqui, que as empresas estão evoluindo, mas a gente tem que sempre estar falando sobre isso. Se a gente não falar sobre isso, a gente não vai ver os movimentos acontecendo. Vou dar aquela espetada agora, hein? O profissional de segurança também tem que mudar. O profissional de segurança tem que parar de achar que o problema é dos outros e que ele não é parte do problema quando o cara de negócio está definindo alguma coisa. Ainda tem muito desse ruído no mercado. Por isso que é bom trazer os CIOs. E no próximo eu vou trazer CEOs, hein? Já tem uma agenda aí com os CEOs. Você lembra, a gente, a última vez que conversou, você falou, Graça, temos que trazer a gente tem que falar, perfis, tem que falar né? para fora. Segurança é uma responsabilidade de todos. A gente tem que conseguir fazer com que todos se tornem realmente todos. Perfeito. Deixa eu até... Desculpa. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina, Mais Fábio. um ano estar aqui com vocês. Obrigada a você. É excelente. Bom, eu vou trazer alguns dados aqui. Nós temos hoje, dentro da nossa empresa, 5 vezes mais eventos do que nós tínhamos há 3 anos atrás. Né? Eu acho que isso não é diferente para ninguém. Né? A gente tem hoje uma possibilidade de conectividade, onde ataques DDoS, por exemplo, isso não falo em geral, também aumenta o significativo. Antes a gente falava em gigas, hoje a gente já está falando em teras. Né? Então, assim, o cenário mudou, né, que é o que vocês colocaram, e fazer o que a gente estava fazendo antes já não é o possível. Se a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo no ano passado, a gente vai ter problemas. Recentemente eu tive num SOC de uma empresa de telecom em Israel. Como é que esses caras trabalham? E lá, o ataque lá é guerra na veia, é físico. Então, assim, o que eu notei de diferente do que eles fazem e do que a gente normalmente faz aqui? Eles têm, por exemplo, 2 pessoas no SOC monitorando. 2 ali olhando e pegando alertas e tentando tratar. 99% dos alertas que eles têm é automatizado. Quando os 2 que estão monitorando pegam alguma coisa que depende de uma ação manual, ele faz e já passa para automação. É o tempo todo automatizando, Então, assim, hoje eu conheço a realidade... Seu ponto, pelo que eu estou entendendo, é automatizar. A automatização é uma das ações. Esse é um ponto de algo que a gente ainda não está fazendo da maneira adequada, né?
Exatamente. Então, assim, a gente precisa acelerar essa questão de automação. Inteligência artificial está aí, dá para utilizar muito isso a favor da gente. E é um desafio, né, importante, mas tecnologia a gente tem para poder trabalhar em relação a isso. E eu acho que é um ponto, colocando, o que a gente pode fazer diferente do que estávamos fazendo no passado e acelerar essa automação. Deixa eu trazer o nosso amigo Guilherme para a conversa, que acho Exatamente o que eu ia fazer, a gente não ensaiou, né? Não, a gente mas vai está alinhado no acelerômetro aqui. A gente vai se virando, mas o que eu ia só acrescentar aqui, a chamada do Glauco provocação aqui não está faltando para você agora, né? Não, exatamente. Propositalmente eu deixei primeiro, né, os usuários falarem, porque eu acho que aí você tem, né, um manancial aí para você fazer seu comentário, porque eu acho que a indústria também tem aí um ponto de reflexão e mudança. Eu vou trazer uma provocação positiva para que você possa complementar, assim. O quanto você vê, você como fornecedor de uma tecnologia com muitos e muitos clientes, o quanto você vê os clientes usando direito a sua tecnologia para fazer o básico bem feito? Abra o coração, fala pra gente. Ou é o next finish e vamos embora. Essa plateia que está assistindo pela internet são todos meus amigos, eles não vão espalhar essa resposta por aí. Pode ficar tranquilo, Guilherme. Eu queria, antes de tudo, conectar o ponto que você citou, Glauco. É uma frase que eu gosto muito, eu uso muito, né? O básico bem feito, né? E sobre ferramentas, né? Pegando o exemplo que o Fábio citou, isso seria o uso correto de uma ferramenta, né? Uma ferramenta, ela é necessária, mas ela não resolve o problema todo. A gente precisa de pessoas e processos, né? A ferramenta, ela tende a acelerar as detecções, melhorar as detecções, mas sem pessoas e processos ela não sobrevive, né? Nenhuma ferramenta de nenhum fabricante, tá? Nos últimos números do IDC, foi colocado ali um gap gigante na nossa área de segurança da informação, se eu não me engano, de 230 mil colaboradores, né, no Brasil. Então, nós temos esse desafio pela frente também. Então, é necessário ganhar escala através das ferramentas, né? Nós utilizamos inteligência artificial, mas os atacantes também estão utilizando, né? Nós usamos plataforma como serviço e os atacantes também usam ransomware as a services, né? Então, e muito bem colocado também, Glauco, que os ataques antigos, de certa forma, né? Eles ainda funcionam muito bem. O que mudou? A velocidade. Nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento exponencial de cloud. E, com isso, erros de configuração também cresceram de forma exponencial, né? Então, precisamos de ferramentas que façam de forma automatizada o que é humanamente impossível fazer manualmente, né? Então, para responder também, não fugir dessa pergunta, eu vejo que isso não é específico do fabricante no qual eu trabalho, mas vejo isso em várias soluções. Muitas vezes, elas não são aproveitadas no seu máximo. E os projetos, eu estou aqui há 9 anos, acompanho mais de 600 clientes diretamente conectados ao meu time. Os projetos de maior sucesso, eles acompanham ferramenta, processos e pessoas. O que eu quero dizer com isso? A tríade famosa, né? Treinamento, capacitação, serviço profissional para implementação, ou, como bem colocado, parceiros estratégicos que vão suprir essa demanda, como um MSSP, ou alguém que muitas vezes a empresa não tem como contratar e reter um profissional de cibersegurança. Então, é necessário que hajam parceiros de confiança para cobrir esse gap. Obrigado. Perfeito, Guilherme. Bem, tivemos a primeira rodada, onde já deu para ter uma ideia aqui do que está, né, que está sendo mais crítico aí para cada um de vocês. Eu vou alternar a sua mediação com algumas perguntas que vão chegando aqui da plateia, e aí a gente vai conduzindo. Primeira pergunta do Maurício, eu acho que é extremamente pertinente. Maurício, você está aqui? Maurício, com essa luz aqui, não enxergo nada. Maurício está entre nós ou não? Maurício está entre nós? Levante a mão, por favor. Acabei de receber aqui a sua pergunta. Pode ter vindo também do online. Mas a pergunta é a seguinte: como os CISOs equilibram a necessidade de proteger a organização contra ameaças cibernéticas? Continua sendo essa a função de vocês, né? Não mudou não, né? Só, de vez em quando, só. Tá. Então, né, proteger a organização contra ameaças cibernéticas com a pressão de manter a continuidade dos negócios e mais restrições de orçamento
e conformidade regulatória. E aí? E aí? Eu acho que é a vida do CISO, né? É o prato Resumiu pra bem a vida do equilibrar. CISO. Acho que eu entendo que os dois primeiros pontos, né? Eles têm que se conectar mais. Como é que Os dois primeiros aqui da pergunta. que é a parte de você se defender e aí estar alinhado à expectativa ao negócio. Tá. Acho que você tem que conseguir fazer com que isso flua, exceto... Você tem a questão de higiene cibernética básica que tem que ser feita, que está mais conectada à questão de orçamento, talvez, do que essa parte. Mas eles têm que se conectar melhor como uma estrutura, como uma estratégia de segurança. E você tem que ser capaz de conseguir comunicar isso para os executivos de uma forma que eles entendam. A gente volta lá no tema de comunicação, né, assim, que a gente fala bastante como executivo, assim, saber pedir, ter credibilidade para pedir, saber se posicionar frente às necessidades é o que vai fazer com que você tenha uma estratégia de segurança que a empresa entenda e que a empresa suporte como um todo e você se torne mais participativo. Acho que a visão mais completa das coisas traz uma discussão melhor. Vamos ouvir um pouco o comentário de vocês. Quem tem aí, mais uma pergunta, só para o Adam também insiste nesse ponto. Levando em conta que o setor financeiro está sujeito a regulamentações rígidas, o que vocês acham? Os setores menos regulados, quais são as vantagens e desvantagens nesse equilíbrio que tem que ser feito? Acho que você pode contribuir, Fábio. Bom, eu acho que eu concordo aqui com o Glauco, que a questão de business continuity é muito importante. É uma forma da gente se conectar com o negócio. Tem empresas onde a estrutura de business continuity reporta para o CISO. Eu tenho sorte na minha empresa ser uma dessas. Então, assim, o business continuity é uma ponte que a gente tem diretamente com o negócio. Então, ali eu defino o BIA, ali eu defino quais são os elementos críticos para o negócio. Obviamente, a gente não fala só de cybersecurity nessa disciplina, mas eu aproveito para fazer um gancho de cybersecurity com o negócio na disciplina de business continuity. Né? A gente identifica lá quais são os processos críticos de negócio, quais são os sistemas críticos que estão associados àqueles processos críticos de negócio, quais são os RTOs, RPOs que estão associados àqueles sistemas críticos, e aí eu desenho a minha estratégia de resiliência cibernética em cima desse plano. Então, assim, eu acho que esse é um formato bacana para que a gente possa facilitar a nossa comunicação, né? Falar a mesma língua com o negócio. Né? Eu só complemento um ponto que o Fábio comentou ali, que acho que eu estou bem na linha do que ele falou ali, e acrescento na questão do futuro, não pensando só no atual, que é o quê? Quando a gente estiver num grau de maturidade, já olhando para a cyber literalmente, quando a gente está, por exemplo, lançando uma RFP para o mercado ou fazendo um projeto de inovação novo e eu tenho dentro de um documento desse uma aba obrigatória escrito ali, cibersegurança. Quando a gente está nesse nível, que a gente tem a obrigação, e aí eu tenho já dentro de um documento que é criado com o negócio, porque é um projeto para o negócio, e eu tenho já as especificações e os requisitos de cibersegurança obrigatórios dentro de um documento como esse, aí a gente chegou no nível de maturidade. Então, esse tem que ser o nosso alvo. A gente buscar isso. A gente já vê muitas empresas onde isso aí é longe ainda. A gente tem que fazer um esforço muito grande para que a gente consiga que o negócio inclua requisitos de segurança dentro dos projetos. Então, isso é um ponto relevante, onde a gente já chega num grau de maturidade, que eu acho que a gente tem que ter isso sempre como perseguir isso o tempo inteiro. Essa questão, né, colocada por ele é fundamental, porque a gente está falando de cenários muito diferentes. Né? Quando a gente chega aqui, por exemplo, no nosso painel, a gente tem grandes empresas com grandes estruturas, com grandes orçamentos. Óbvio que nunca o orçamento ele é... nunca suficiente, né? Mas a gente tem que olhar também para outras situações. E aí eu volto a reforçar a necessidade do ecossistema de suporte, não só a essas grandes empresas que já têm uma estrutura mesmo própria com apoio de terceiros, né? Por exemplo, nas minhas últimas experiências eu tive o papel de CISO. Então, como CISO, eu tinha esse dever de desenhar arquitetura, de entregar essas soluções, de entregar segurança da informação como de forma transversal na empresa inteira. Então, eu tinha um desafio. Agora, olhando para a TI como um todo, eu vejo que meu problema é muito maior. Por quê? Porque agora eu tenho um olhar global e eu tenho que encaixar segurança nisso. Né? E não existe esse orçamento. Não existe. Entende? Então, assim, quando você fala, né, e ele falou muito bem,
isso, sobre a questão da prioridade, né, a gente chega para o negócio e diz, ó, a nossa operação, o nosso faturamento, que não pode parar, né, ele poderá ser impactado se isso ou isso acontecer. E que é muito provável, de acordo com a estrutura que a gente tem, né, numa empresa em desenvolvimento, em transformação, é muito provável. Então, para que isso não aconteça, ou que para diminuir o risco disso acontecer, a gente tem algumas iniciativas aqui que são importantes, né? Então, de acordo com isso, a gente tenta defender um orçamento especial para a segurança, mas assim, né, que eu mesmo fico, né, apreensivo, olhando agora de uma forma mais global, porque eu tenho outras iniciativas e prioridades voltadas para o negócio. Então, agora, como CIO, né, o desafio muda, porque quando a gente estava como CISO, a gente pensava num silo de segurança, né? Agora, como CIO, não, eu estou no negócio. Então, assim, eu tenho outros projetos de transformação e que vão trazer, por exemplo, aumento de faturamento ou redução de despesas, que vão estar competindo com segurança. Então, o meu papel agora como CIO é muito mais complexo para encaixar segurança nisso tudo. Entende? Isso numa empresa de médio porte, né? Imagina empresas de pequeno porte, que também tem a mesma, gente assim, né? Tem a mesma necessidade de segurança do que, né, uma empresa de grande porte. Esse é o grande problema que eu vejo, né? Está todo mundo dentro do mesmo saco, correndo o mesmo risco, só que com capacidades diferentes. E aí entra o parceiro estando próximo, porque não tem estrutura. Eu mesmo tenho um time relativamente grande, quase 50 pessoas, mas segurança é quase nada. Então, eu preciso de apoio, entende? Para ajudar essa jornada. Fantástico. E sorte da companhia que você trabalha, que você já traz essa experiência e sabe da necessidade, né? Ter consciência da necessidade já é metade do caminho andado, né? Porque, começando da primeira pergunta, né, o cenário de incertezas, a única certeza que a gente tem é que cada empresa tem um determinado grau de exposição, né? Seja ela indústria, saúde, financeiro, serviços, cada empresa tem o seu determinado grau de exposição. E, puxando um gancho do que o Glauco falou, né, que o profissional de segurança ele precisa mudar também, né? A gente precisa mudar e estar conectado ao negócio, né? Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? O profissional de segurança, para cumprir um framework ou uma regulamentação, coloca uma política de senha complexa, né? Aí você vai numa indústria, no ambiente operacional, o rapaz está usando um EPI, né? Capacete, óculos e uma luva que cada tecla que ele digita vai digitar 3 teclas no teclado, né? Então, será que isso vai funcionar para ele? Eu tenho que, como você colocou, Cleiton, né, entender o caminho do negócio, né? E, de alguma forma, colocar a segurança como by design, né, inserido a tudo isso, né? E não necessariamente vai ser do mesmo jeito que você fez, que vocês fizeram na empresa anterior, né? Então, essa proximidade com o negócio que vocês bem colocaram aqui, como o Glauco também colocou como uma mudança necessária na nossa área, que vocês já vêm caminhando muito bem, eu vejo que é algo que precisa percorrer tanto da liderança até o nosso analista especialista ali, para entender como que as vulnerabilidades se aplicam ao desenho daquela empresa e como ela opera, né? Só complementar um negócio que eu quero saber. Eu com esse mundo de conselheiro agora, eu estou fazendo conselho de algumas empresas de menor porte. E há 2 semanas atrás eu vi a apresentação do responsável de tecnologia que também toma conta de segurança para falar de segurança. Aí ele viu que tinha um cara de segurança lá, ele quis fazer bonito, né? Aí ele colocou lá assim, não, o nosso objetivo é ser referência em cibersegurança para o mercado. Cara, você está errado. Assim, você tem um orçamento de TI de R$150 mil, você quer ser referência em segurança para quem? Assim, a sua frase tem que ser, devo ter um nível de segurança adequado ao porte, ao tamanho do meu negócio e às nossas capacidades, com o risco compartilhado com todos. É outra conversa. É isso que eu falo, tem que mudar o mindset. E é uma realidade completamente diferente. Falei, o orçamento do cara de TI no ano inteiro é R$150 mil. Ele vai fazer o que de segurança com isso aí? Nada, na prática. Vai ter que fazer o que dá com o que tem. Mas o pensamento é que é bonito de se vender, quero ser referência, quero ser o melhor o compliance. Não é isso não. A realidade muda e cada empresa tem a sua realidade e tem que se adequar a essa realidade de acordo com suas capacidades. Tem algumas perguntas aqui chegando, vou fazer um combo aqui, porque eu sei que a hora está correndo. E tem um tema aqui que faz parte do nosso tópico, que já foi comentado, que é a questão do risco, né? Muitos estão questionando quanto efetivamente os CISOs conseguem, os líderes de segurança, conseguem trabalhar essa questão do risco, né? E o que na opinião de vocês,
é efetivamente parte desse trabalho e o que não é. Porque em cada empresa você encontra uma estrutura diferente. Alguém falou aqui em BIA, tem algumas áreas que tem, né, uma estrutura onde você já consegue participar, né, de alguns comitês de risco, que muitas vezes envolve risco de negócio também. Mas a gente está começando a perceber que não dá mais, não importa o porte da empresa, que não dá mais para alguém liderar a área de segurança e não está olhando para risco. Então, eu queria, esse capítulo aqui é importante da nossa discussão, faz parte aí dessa maturidade, queria que você puxasse esse assunto e depois os outros comentassem também. Não, legal. Eu acho que a visão do risco, assim, o risco cibernético, ele é um risco que está ligado a outras coisas. Assim. O risco cibernético causa um impacto no negócio. E, na verdade, a gente tem que olhar aqueles outros riscos, como o Fábio muito bem colocou. Continuidade de negócio, disponibilidade, risco financeiro, risco de imagem. A gente tem que parar de falar... Isso tem que estar no pipeline do líder de segurança? Tem, o líder de segurança tem que parar de falar do risco cibernético. O risco cibernético para o negócio pouco importa. Mas aí quem vai falar do risco cibernético? Estou só provocando, calma. A gente chega lá. O risco cibernético, ele não é um risco primário da empresa. Ele é um vetor de causa e um impacto num risco que está ligado ao negócio, que é a disponibilidade, que é a perda de faturamento, que é o roubo de dinheiro, que é a fraude, que é o risco de imagem. O risco cibernético, o cibernético é mais um vetor do que um risco propriamente dito. Então, assim, a gente tem que conseguir conectar o risco, os vetores que podem impactar o negócio aos riscos de negócio. Eu tenho a visão de que o negócio não tem um risco cibernético, ele tem um risco que está associado a um negócio. O cibernético é algo que possibilita com que esse outro risco se efetive. Acho que esse ponto já começa a mudar um pouco a forma como o executivo vê, e como o executivo enxerga, e como é que você consegue conectar as suas necessidades a isso. Eu vou investir para reduzir a nossa probabilidade, a nossa possibilidade de cair num incidente, de passar por um ransomware, de ter um problema de cibersegurança, que vai causar o quê? Uma indisponibilidade, uma fraude, um problema de imagem por causa de um vazamento. Então, a gente tem que ter essa habilidade e esse conhecimento para entender quais são esses outros riscos e como é que o cibernético, o nosso mundo, está impactando esses outros caras. Assim, eu não vejo a necessidade de você ter lá riscos da empresa, financeiro, no seu reputacional, legal e cibernético. Eu não vejo essa necessidade. Eu acho que a gente tem que estar o risco cibernético num segundo nível de risco, mas que ele é uma aranha que vai para cima de todos os outros pontos, todos os outros riscos que já são corporativos e que as empresas e que o negócio entende. Quando a gente consegue fazer esse tipo de conexão, o cara de negócio já vai suportar melhor e vai entender melhor aquilo que a gente está conseguindo fazer. Mas é um desafio. Como é que a gente conecta esses caras de uma forma mais clara e mais tangível? Então, não estou nem falando de quantificação de risco cibernético, que eu acho que a gente está no baby steps nessa história, muito no começo. Mas só de conectar aquilo e parar de falar que a empresa tem um risco cibernético já vai ser uma evolução bem grande. Olha, quero continuar ouvindo vocês sobre isso, vamos fazer essa rodada, mas a plateia está... Washington está aí, né? Que eu acabei de receber muito bem. Como inserir os riscos de segurança na matriz de riscos corporativos quando o negócio não tem a visão disso? Pegando aqui exatamente o que ele está falando, pensei, porque são várias perguntas, então fico aqui monitorando para ver quais as que se inserem no que a gente está discutindo. Queria ouvir um pouquinho esse lado e depois também, Fábio, sobre isso. Quer dizer, estamos falando de risco, como se posiciona aí esse risco cibernético. Glauco defendeu aqui a visão dele, vem essa pergunta também aqui para arrematar o tema. Perfeito. Olha só, cada vez mais, né, as empresas elas precisam ser mais eficientes em relação aos investimentos que ela faz. Então, há algum tempo já que existem processos de gestão baseada em risco, em todas as áreas de negócio. Né? Quando você, enfim, principalmente agora, numa cadeira mais executiva, a gente precisa, por exemplo, construir o nosso planejamento estratégico, né? Que vai definir o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Né? A principal variável ou ferramenta que eu uso para definir esse planejamento estratégico são os riscos. Olhando para os riscos estratégicos do negócio. Então, o negócio tem, como ele bem falou, os riscos dele. O que pode dar errado aqui? Isso. E eu, como tecnologia, olho para ali e vejo como eu, TI, posso impactar aquilo ali. E como, consequentemente, segurança pode impactar esses riscos. Então, dessa forma, a gente constrói a matriz de riscos de segurança, de TI e estratégica.
todo esse ecossistema, enfim, toda essa estrutura baseada em riscos. E assim, é muito normal hoje, Graça, né? Assim, até compartilhando um pouco da experiência em outras áreas, eu tenho o mesmo processo de gestão baseada em risco para todas as áreas de negócio. Porque elas vão direcionar principalmente as minhas decisões e investimentos. Mas aí, Fábio, excelente, mas aí eu vou contrapor aqui, porque a pergunta, ela fala no final exatamente quando o negócio não tem a visão disso. Eu ouço muito isso, Fábio, entendeu? Muitas vezes o negócio não tem essa visão da importância da segurança estar envolvida na questão do risco. Olha a segurança como alguém que tem que cuidar do risco cibernético. Cuida aí para a gente não sofrer o mesmo que o meu concorrente sofreu quando acontece um evento, né, dessa magnitude, que mexe com o mercado, a gente sabe como é que funciona, são ondas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é a realidade de muitas empresas, né? Perfeito. Quando a gente fala o assunto do nosso painel era navegação Navegando na incerteza. Né? Para a gente navegar, a gente precisa ter instrumentos, né? Como é que a gente identifica e traz para um plano mais concreto essas incertezas e tornam elas certezas do que a gente precisa trabalhar? Primeiro, eu falei de uma empresa, acho que empresas, bancos, telcos, são mais reguladas e a gente tem essa questão do BIA, a gente tem esse plano de continuidade de negócio, isso facilita bastante. Mas, independente se a empresa tem isso ou não, eu sugiro que construa isso de uma maneira a se conectar com Mas é papel do CISO brigar por essa construção? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não, ele não tem como delegar isso, né? Não. Assim, se a empresa não tem essa metodologia, porque pode ser que a empresa tenha e não esteja com o CISO. Aí minha sugestão é, se conecte com quem está, esse role. Se a empresa não tem esse papel, que o CISO puxe isso para ele e construa isso, porque ele é uma ponte com o negócio. É uma forma de você entrevistar o negócio com metodologias claras para identificar quais são os riscos que o negócio tem, quais são os impactos que ele pode ser causado e aí, em cima disso, você consegue construir a tua estratégia cibernética. Né? Você mapeia quais são os ativos mais críticos, você depois, obviamente, tem que fazer o trabalho ali de ver, em cima desses ativos mais críticos, quais são as vulnerabilidades que nós temos neles, quais são as mitigações que nós temos em cima dessas vulnerabilidades que nós temos, e montar uma matriz para identificar ativo crítico, vulnerabilidade crítica, sem mitigação, identificar quais são os principais riscos e trabalhar isso com o negócio. Né? Pergunta do seu colega, Denis Nese. Se o risco cibernético não estiver no mapa de riscos corporativos como tema principal, como daremos visibilidade e priorizaremos os riscos cibernéticos no board? É a mesma pergunta. Gente, essa pergunta está bombando aqui. Eu trouxe porque é a grande questão que está surgindo aqui nesse painel. Denis, eu acho que depende muito da maturidade, da forma como a empresa enxerga riscos. Eu acho que, assim, quando você olha uma matriz de risco das empresas, ela tem os níveis ali, né? Você tem a segmentação de risco de estratégico, e esses riscos estratégicos são suportados por vários outros tipos de riscos. Eu realmente acredito que o risco cibernético ele tem que estar nesse segundo escalão ali, mas a gente tem que ser hábil o suficiente para conseguir conectar ele nos riscos mais estratégicos e mostrar qual que é o impacto dele que ele está causando no risco estratégico. A maturidade da empresa, da gestão de risco da companhia, ela tem que permitir isso. Talvez a estratégia seja, num primeiro momento, no começo, o risco cibernético estar ali em evidência, precise para que o assunto ganhe corpo, ganhe maturidade e não deixe de ser uma responsabilidade só do CIS e passe a responsabilidade de todos. Mas numa evolução desse modelo, o risco cibernético ele pode desaparecer dali e ele passar a ser um dos vetores de impacto e de causa para os demais riscos. Eu vejo uma evolução nesse sentido para que isso aconteça e a gente comece a ter uma visão de ótica de negócio, de risco do negócio. O risco de negócio já está muito bem estabelecido no mercado. O cibernético, acho que ele tem um potencial para isso. Talvez seja uma jornada e, de novo, não tem receita de bolo. Acho que cada empresa vai ter a sua forma de trabalhar. O Fábio falou sobre empresas reguladas, empresas grandes. Denis é de uma grande empresa que também já tem sua metodologia de risco e ela precisa ser seguida. A gente não vai ter força para fazer uma nova, mas você está criando talvez mas essa não é a realidade da maioria. Não é a realidade né? da maioria. Na grande maioria, eu vejo um baita potencial para o cara de segurança
criar a metodologia de risco da empresa e depois ele virar herói de várias pessoas que querem fazer uso desse negócio. E a gente tem força, a gente sabe fazer. Não é, assim, não é nada fora do nosso DNA, né? Eu acho que você falou bem agora, acho que gostei muito dessa tua frase agora no final. E o ponto importante, chave para isso, olhando por uma ótica de negócio estratégica dentro da TI, atrelar toda essa construção dessa matriz toda de riscos, às estratégias corporativas da empresa e ao plano de negócios da empresa. A partir do momento que o CISO pegar aquilo e atrelar todos esses riscos, até na sua priorização ali, e atrelar esses projetos, essas entregas que a empresa, no seu maior nível, precisa entregar, ajuda um pouco, né? A gente não tem uma receita, como você falou, mas ajuda muito, na verdade, as pessoas a colocar essa matriz de risco para a empresa e a empresa enxergar isso com bons olhos. Óbvio, é uma jornada, todo mundo sabe disso. Mas isso tem que começar. Tem que ser dado o primeiro passo. E o primeiro passo é você atrelando isso tudo às priorizações da empresa de uma forma estratégica. Olha só, rapidinho, só para complementar. Claro. O que eu quero dizer, assim, bem lindo que todo mundo falou, mas assim, eu entendo, eu vejo assim, a gente como CISO tem que levar a preocupação, né? Então, assim, a necessidade. Eu vejo que não é uma opção. Não é. Fala assim, Cleiton, como assim? É algo que é obrigatório, que a gente tem o dever de fazer. Muitas vezes a gente como CISO, enfim, cada um tem a sua jornada, pode não ter a competência para fazer isso ou fazer isso da melhor forma, mas o que a gente tem que entender é a necessidade. E se eu não tenho a competência de fazer, que eu chame alguém que tenha e coloque isso como prioridade para ser feito. Por quê? Porque essa avaliação, esse desenho, esse direcionamento vai ajudar a construir todo o meu plano, não só de TI, mas todo o meu plano, toda a minha jornada, ela é baseada nisso, linkada com o negócio. Mas é mandatório. Perfeito. Estamos chegando aos momentos finais. Pessoal, tem muitas perguntas aqui sendo enviadas sobre carreira, sobre inteligência artificial. A boa notícia é que nós teremos vários painéis aqui ao longo do dia de hoje, de amanhã também. Então, vocês vão ficar comigo durante 2 dias e a gente vai, com certeza, falar sobre esses temas, sim. Mas aqui a gente navegou na incerteza, mas não saímos com tantas dúvidas, né? Acho que algumas perguntas a gente conseguiu... Perguntas, provocações. Algumas respostas a gente conseguiu formular aqui. Guilherme, por favor. Sim, rapidamente. Eu espero que esse bate-papo não acabe aqui, né? Nós podemos continuar essa conversa com os demais participantes no evento. Sim. Foi um prazer enorme participar dessa conversa com Esse vocês. Muito obrigado. assunto permeia todos os painéis, não tem como a gente fugir dele. E aproveitar para fazer um convite, por favor, visitem a nossa sala ali da Fortinet. Estamos com um time de engenharia. Uma sala de crise ali, é isso? Também, amanhã, hoje temos exposição amanhã, né? A sala de crise, né? com todo o time de engenharia para bater um papo sobre tecnologia, arquitetura, desafios. E amanhã, além da exposição, também uma sala de crise às 2h. Beleza. Obrigado. Glauco, palavra final para você, que é o curador, é que você manda aqui. Legal, obrigado a vocês aí por aceitar o convite, participar conosco. É um prazer poder sempre compartilhar com esse papel agora de mais de moderador, de curador aqui, foi bem interessante. Eu acho que deixo uma outra provocação aqui para todo mundo no final, alinhado ao que a gente falou aqui sobre não ter o suporte dos executivos, não ter o suporte do C-Level e do board para as iniciativas de segurança, é algo que eu venho trabalhando há bastante tempo, né? O que nós estamos fazendo para que isso aconteça? O que nós estamos fazendo em termos de letramento para os executivos, para o board, para os conselheiros das nossas companhias, que vai melhorar o nosso cenário? É nosso papel. Se a gente esperar com que eles venham proativamente fazer isso, desculpa, a gente vai continuar nadando na areia. Vamos ter que fazer algum trabalho e eu acho que é uma provocação para que todos aqui façam. Descubram uma forma de ajudar o letramento dos executivos, ajudar o letramento do board. Isso vai facilitar com que o risco seja os nossos problemas sejam mais entendidos como um todo. Acho que fecho com essa provocação e com esse incentivo para a galera. Muito bom. Pessoal, muito obrigada. Obrigada a vocês que nos assistem pela internet, pelas perguntas, plateia presencial, participantes aqui. Salva de palmas, né? Sensacional o nosso painel. E continuamos aí com o nosso evento. Muito obrigada.